Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Kelly e hoje eu venho conversar sobre a nossa nova realidade que muitas pessoas estão vivendo, que é trabalhar de casa e muitas vezes com filhos em casa. É especificamente sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Então eu recebo o recado de muitas pessoas e eu atendo muitas pessoas que têm filho e que estão trabalhando, que precisam respeitar os seus horários de trabalho, que precisam respeitar as entregas que tem que fazer. Muitas vezes, muitas empresas até estão flexibilizando a questão do horário, mas você tem entregas para fazer diariamente. Mas a questão é que tem filhos em casa. E muitas vezes filhos em idades, né, na primeira infância, filhos com idades muito baixas. E aí a questão é como trabalhar com os filhos em casa. Criança faz barulho, criança quer atenção, criança precisa comer. Então, são muitas demandas que uma criança necessita e que muitas vezes elas ocorriam dentro de um ambiente escolar, né? Ou a criança já ia na escola, ou ela frequentava uma escolinha, uma babá, enfim, alguma coisa desse tipo. E agora a criança está dentro de casa, muitas vezes sem poder sair. O pai e a mãe precisam trabalhar e a criança fica fazendo o quê? Como que a gente consegue trabalhar essa gestão de eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que cuidar do meu filho e da minha filha? É sobre isso que eu quero conversar. Então, essa é uma realidade que não está sendo exclusivamente sua, se você tem essa realidade e está olhando esse vídeo. Ela está sendo de muitas pessoas. E eu vou dar algumas dicas bem específicas. Do tipo assim, se vocês são um casal, é bem interessante que ocorra uma divisão. Então, ter horários específicos que possam ser trabalhados, do tipo, você trabalha um período X, eu trabalho no outro período e a gente se reveza. E claro que ambos têm que dar o seu melhor no período que vão trabalhar. Porque muitas vezes o horário, quando você tem filhos e precisa trabalhar com essa divisão, do que o horário que você está trabalhando comparado com o horário que você trabalhava, vai ser um pouco menor. Então, sim, é necessário que a sua produtividade mude, que ela melhore, que ela evolua, que você consiga ter uma organização muito melhor no teu trabalho para conseguir dar conta no menor tempo que você tem. Então, é claro que isso tem que acontecer. Outra coisa, então, divida os tempos, tem horário para cada um trabalhar. Não deixa o teu trabalho como última opção. Do tipo assim, primeiro eu vou fazer isso e isso com meu filho, depois eu vejo se dá tempo de trabalhar, porque nunca vai sobrar tempo. E isso acaba acontecendo para as pessoas que têm um trabalho que é muito mais flexível, que não tem horário, que não tem metas tão rígidas. Acaba acontecendo. E aí a pessoa acaba não fazendo seu trabalho. E aí vocês já sabem o que acontece quando é um funcionário. Quando é um empresário, que também é a realidade de muitas pessoas, que tem um pequeno negócio para gerir, coisas para realizar dentro da empresa, que o faturamento está quase zerado e que tem filhos para cuidar e que não sabe o que fazer, se você não dá atenção para o teu trabalho, para a tua empresa, a situação da tua empresa vai ficar cada vez pior. Então, isso também é necessário que você faça isso, de dar um tempo de atenção. Então, defina um horário de trabalho. Mesmo que no início ele seja menor, muito menor do que era antes, ele tem que ser estabelecido e seguido todos os dias. A partir de um certo momento vai ser muito mais fácil, no início, muito difícil. Segundo ponto, para você ter momentos específicos de trabalho ao longo do dia, caso você não queira deixar o teu filho o dia inteiro na TV, que com certeza não é uma boa opção, procura pensar em atividades que possam deixar a criança entretida. E isso é claro que quanto mais velha a criança for, muito mais fácil, mais pequena, mais difícil. Mas atividades de acordo com a idade da criança que vão deixar ela entretida por um período de tempo que ela possa ficar, eu não diria sozinha, porque você vai estar por perto, mas que você consiga se concentrar em outra coisa enquanto que você enxerga seu filho por perto. Então, que tipo de atividades? Atividades de pintura, massinha de modelar, qualquer atividade que exija a concentração da criança. Se você fizer atividades que são muito expansivas, você vai perceber que não vai dar certo isso. Então, atividades que exigem um pouco mais de atenção da criança. E aí você acaba trazendo um pouco mais de liberdade criativa, enfim, tudo isso, e também consegue trabalhar. Então, usar essas coisas de ter um tempo específico para trabalhar e no tempo que não é teu específico de trabalhar, mas que tu quer resolver alguma coisinha, tu ter alguma atividade na manga para colocar a criança para fazer, tu vai perceber que o teu dia vai fluir muito melhor. Eu recebo muitos recados de mães, principalmente mães, que estão desesperadas porque não querem deixar o filho o dia inteiro na TV, mas está sendo a opção. Então, uma boa opção é trabalhar também essa questão da organização. Outra dica bem legal para quem tem filhos é ter momentos específicos onde a criança gasta energia. A criança ela tem como se fosse uma cota de energia para gastar por dia. Ela precisa gastar energia, senão ela fica uma pilha. Ela fica uma pilha cheia que não tem o que fazer. Ela começa a fazer coisas que você não gosta normalmente. Começa a fazer coisas muito expansivas porque ela não gastou energia ao longo do dia. E muitas vezes também não dorme muito bem. Então, ter atividades onde a criança consegue gastar energia são indispensáveis. E nesse momento, é claro, precisa ter uma supervisão.
de alguma pessoa, precisa de uma supervisão. Então, criar atividades em que a criança corra, pula, faça alguma atividade, um circuito, são indispensáveis. E normalmente, dependendo, claro, da criança, nem é só uma vez por dia, mas algumas vezes ao dia que ela precisa gastar energia. Então, essas atividades de expansão e de concentração, ambas são importantes e ambas são necessárias também para você conseguir trabalhar. Tudo isso que eu falei é especialmente para você conseguir ter o seu tempo de trabalhar de qualidade. Porque quem tem filho sabe que quando o filho tá tranquilo, tá tudo bem, tá bem assistido, deu tudo certo, a concentração dos pais no trabalho também é muito melhor. Então essas são as dicas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que possam aproveitar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.